Estou de volta para continuar lendo sobre esses relatos tão tristes e impressionantes da tomada da França pelo exército alemão em junho de 1940. Hoje, nós veremos um trecho que me lembra o tempo todo ao filme Nada de Novo no Front, que, que mostra a assinatura, o armistício da Primeira Guerra Mundial, né? A gente já falou disso no vídeo passado, e agora continuamos aqui. William Shirer nos fala desde Paris, no dia 21 de junho de 1940. Vamos lá. No local exato da pequena clareira da floresta de Compiègne, onde às 5 da manhã de 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício que pôs fim à Guerra Mundial, Adolf Hitler entregou hoje os seus termos de armistício à França. Para que a vingança dos alemães fosse completa, o encontro dos plenipotenciários franceses e alemães teve lugar no próprio vagão particular do Marechal Foch, no qual o então comandante em chefe dos exércitos aliados, há 22 anos, entregou os termos do outro armistício à Alemanha. Até a mesma mesa do velho Waggonlied foi usada, e pelas janelas abertas vimos Hitler ocupando a mesmíssima cadeira em que se sentou Foch naquela mesa ao ditar as condições aliadas. A humilhação da França e dos franceses foi completa. Além disso, nos preâmbulos dos termos do armistício, Hitler declarou aos plenipotenciários franceses que não havia escolhido este local especial da floresta de Compiègne como um gesto de vingança, e sim com o fito único de corrigir uma injustiça. Pela atitude dos delegados franceses, compreendi que eles não apreciaram a diferença. Ainda não sabemos quais os termos impostos pelos alemães. No entanto, o preâmbulo adianta que as bases gerais para o mesmo são as seguintes. 1. Impedir o reinício da luta. 2. Oferecer completas garantias à Alemanha para que possa prosseguir na guerra contra a Grã-Bretanha. 3. Lançar os fundamentos de uma paz, cuja base deve ser a reparação de uma injustiça imposta à Alemanha pela força. Este terceiro item parece indicar apenas uma coisa: a vingança pela derrota de 1918. Kerker, pela NBC, e eu, pela CBS, numa irradiação conjunta feita às primeiras horas desta noite, descrevemos da melhor maneira que nos foi possível a sensacional cena de hoje. Suponho que fizemos uma boa reportagem. As negociações do armistício tiveram início às 15h15 da tarde. Um sol quente de junho dourava os grandes pinheiros e olmos da floresta, espalhando grandes manchas douradas sobre as aleias arborizadas, quando Hitler apareceu, tendo a seu lado os demais plenipotenciários alemães. Hitler desceu de seu automóvel exatamente diante do monumento francês à Alsácia-Lorena, que se ergue ao fundo de uma avenida distante uns 200 metros da pequena clareira, onde o carro do armistício está parado, exatamente no mesmo lugar que ocupava há 22 anos. Reparei que a estátua da Alsácia-Lorena estava coberta pelas bandeiras alemães, de forma que era impossível ver a sua figura ou ler a sua inscrição. Mas eu a tinha visto anos antes. A grande espada simbolizando a espada dos aliados, com a ponta enterrada no peito de uma enorme águia caída, representando o velho império do Kaiser. E a inscrição logo abaixo dizendo, abre aspas, aos heróicos soldados da França, defensores da pátria e do direito, gloriosos libertadores da Alsácia-Lorena, fecha aspas. Pelas lentes do meu binóculo, vi quando Hitler parou, olhou de relance para o monumento, observando as bandeiras do Reich com uma enorme suástica no centro. Depois dirigiu-se vagarosamente em nossa direção, na direção da pequena clareira aberta no meio do bosque. Observei-lhe a fisionomia. Era grave, solene, transbordando vingança. Havia nele, no seu todo e no seu modo de andar, uma nota do embaixador, do conquistador triunfante, do homem capaz de desafiar o mundo. Havia ainda na sua pessoa qualquer coisa difícil de descrever.
um quê sobressaindo de sua expressão, uma espécie de alegria sarcástica e íntima de estar presente a essa grande reviravolta do destino, uma reviravolta que ele próprio conseguira. Agora ele chega à pequena clareira na floresta, para e põe-se a olhar vagarosamente em seu redor. A clareira tem a forma de um círculo de cerca de 200 metros de diâmetro, estendendo-se como um pequeno parque. Grandes ciprestes rodeiam-na por todos os lados, e por trás deles os altos olmos e carvalhos da floresta. Durante 22 anos, este lugar foi um dos santuários nacionais da França. De um ponto discreto situado no perímetro do círculo, conseguimos apreciar toda a cena. Hitler para e olha pausadamente em torno. Num grupo que o acompanha de perto estão reunidos os outros plenipotenciários alemães. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque minha luz caiu. Göring, envergando seu uniforme azul celeste da Força Aérea, apertando na mão direita o bastão de marechal de campo. Todos os alemães estão uniformizados. Hitler ostentando um uniforme de jaquetão cinzento, a cruz de ferro pendendo do bolso superior esquerdo. Logo depois de Göring, os dois chefes do exército alemão, Keitel, chefe do Comando Supremo, e von Brauchitsch, comandante em chefe do exército. Ambos estão beirando os 60 anos, mas parecem muito mais moços. Especialmente Keitel, que tem uma aparência alegre com o cap ligeiramente inclinado para o lado. Em seguida, vem Erich Raeder, grande almirante da esquadra alemã, metido no seu uniforme azul marinho, com o invariável colarinho duro de pontas viradas que os oficiais da Marinha de Guerra alemã geralmente usam. Existem dois civis na comitiva de Hitler, o seu ministro do exterior, Joachim von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop, com o uniforme cinza escuro do Ministério do Exterior, e Rudolf Hess, deputado do Führer, envergando o uniforme cinzento do partido. São agora 15h18. A flâmula pessoal de Hitler é hasteada num pequeno estandarte colocado no centro da clareira. É também ali que se ergue um grande bloco de granito que se eleva 1 metro acima do chão. Hitler, sempre seguido pelos demais, dirige-se vagarosamente até este monumento e lê a inscrição gravada em grandes letras sobre a pedra. Aqui, aos 11 de novembro de 1918, extinguiu-se o criminoso orgulho do Império Alemão, desfeito pelos povos livres que tentou escravizar. Hitler lê a inscrição. Göring faz o mesmo. Todos a leem, de pé, batidos pelo sol de junho silenciosos. Observo a expressão estampada na fisionomia de Hitler. Estou apenas a 50 metros de distância e posso vê-lo perfeitamente bem com o auxílio de meu binóculo, uma vez que se encontra exatamente à minha frente. Muitas vezes eu vira aquela mesma face nos grandes momentos de sua vida, mas hoje ela resplandece de desdém, de cólera, de ódio, de vingança, de triunfo. Hitler afasta-se do monumento e procura transformar esse simples gesto numa obra-prima de desprezo. Volta-se ainda e olha o bloco de pedra, cheio de desprezo, irado porque não pode apagar aquela inscrição terrível e provocante com um golpe de sua alta bota prussiana. Olha vagarosamente em torno da clareira. Agora, quando seus olhos encontram os nossos, pode-se notar a extensão do seu ódio. É um olhar de ódio onde há também o triunfo, um olhar vingativo e triunfante. De repente, como se os seus traços não pudessem traduzir inteiramente os seus sentimentos, pois todo o corpo em harmonia com o que está sentindo. Coloca rapidamente as mãos nos quadris,
empina o peito, as pernas abertas num largo ângulo. É uma magnífica posição de desafio, de desprezo candente pelo lugar e por tudo que ele simbolizou nestes últimos 22 anos, depois daquele dia em que testemunhou o desmoronamento do Império Alemão. Por fim, Hitler leva a sua comitiva para um outro monumento de granito, menor que o primeiro, a uns 50 metros de distância. Foi ali que ficou estacionado o vagão em que se alojaram os plenipotenciários alemães durante as conversações do armistício de 1918, de 8 a 11 de novembro. Hitler lança um simples golpe de vista sobre a inscrição que diz plenipotenciários alemães. A laje de pedra que compõe esse monumento, conforme pude ver, está colocada entre os dois velhos trilhos, os mesmos sobre os quais esteve parado o vagão dos alemães há 22 anos. Mais adiante, num dos extremos da clareira, ergue-se a estátua do Marechal Foch, em granito branco, reproduzindo o comandante em chefe dos exércitos aliados, exatamente como ele se achava quando desceu do vagão do armistício, naquela manhã de 11 de novembro de 18. Hitler passa por ela como se nem sequer a visse. Agora já são 15 horas e 23 minutos. Os alemães dirigem-se para o histórico vagão. Por 1 minuto ou 2 param à entrada, palestrando. Logo depois, Hitler sobe para o carro, seguido pelos demais. Podemos observar perfeitamente a cena através das janelas abertas. Hitler toma o lugar ocupado pelo Marechal Foch quando foi assinado o armistício de 1918. Os outros sentam-se à sua volta. 4 cadeiras do lado oposto da mesa continuam vazias. Os franceses ainda não apareceram. Mas a espera não é longa. Exatamente às 15 horas e 30 minutos eles descem de um automóvel. Tinham vindo de avião, de Bruxelas, até um aeródromo próximo. Eles também olham para o monumento da Alsácia-Lorena, mas é apenas um rápido golpe de vista. Em seguida, descem a aleia arborizada, ladeados por 3 oficiais alemães. Vemo-los agora perfeitamente quando surgem na parte ensolarada da clareira. São eles, o general Huntzinger, envergando o uniforme caqui, já desbotado, o general do ar Bergeret, o vice-almirante Leloup, ambos com seus uniformes azul marinho, e por último, quase desaparecendo entre os uniformes militares, o antigo embaixador da França na Polônia, Messier Noël. A guarda de honra alemã, alinhada à entrada da clareira, toma posição de sentido à passagem dos plenipotenciários franceses, mas não apresenta armas. É uma hora grave na vida da França. Os franceses mantêm-se olhando para a frente. Têm as fisionomias solenes e apreensivas. São verdadeiras imagens de uma dignidade trágica. Dirigem-se rapidamente para o vagão, onde são recebidos por 2 oficiais alemães, o tenente-general Tippelskirch, intendente-geral do exército, e o coronel Thomas, chefe do Estado-Maior do Führer. Os alemães batem continência. Os franceses respondem. O ambiente é exatamente aquilo que os europeus costumam chamar de correto, entre aspas. Batem continência, mas não se apertam as mãos. Agora observamos a cena através das vidraças empoeiradas do velho Waggonlied de Foch. Quando os plenipotenciários franceses penetram no salão, Hitler e os seus auxiliares se levantam. Hitler faz a saudação nazista erguendo o braço direito. Ribbentrop e Hess fazem o mesmo. Não consigo ver o embaixador Noël para observar se ele também saúda. Hitler, pelo que podemos observar através das janelas do carro, não dá uma palavra aos franceses ou a qualquer outro. Limita-se a fazer um simples movimento de cabeça ao general Keitel, que está a seu lado. Vemos o general pondo em ordem os documentos que tem na mão. Em seguida, dá início à leitura de seu conteúdo. Está lendo os preâmbulos dos termos alemães do armistício. Os franceses estão sentados,
rostos petrificados, ouvindo atentamente o que ele diz. Hitler e Göring têm os olhos fixos no pano verde da mesa. A leitura do preâmbulo dura apenas poucos minutos. Hitler, compreendemos logo, não deseja permanecer ali mais tempo para ouvir a leitura dos termos completos do armistício propriamente dito. Exatamente às 15 horas e 42 minutos, isto é, 12 minutos após a chegada dos franceses, vemos Hitler levantar-se, saudá-los rapidamente, saindo logo depois do salão do carro, seguido de Göring. Brauchitsch, Herder, Hess e Ribbentrop. Os franceses, com a mesma aparência de figuras petrificadas, continuam sentados à mesa forrada de verde. O general Keitel fica com eles e começa então a ler as condições detalhadas do armistício. Hitler e seus auxiliares dirigem-se pela aldeia arborizada até o monumento da Alsácia-Lorena, onde os esperam os respectivos automóveis. Quando passam pela guarda de honra, a banda militar rompe os acordes dos dois hinos nacionais, Deutschland, Deutschland über alles, e a canção Horst Wessel. Toda a cerimônia, com que Hitler atingiu um novo pináculo na sua carreira meteórica e com a qual a Alemanha se vingou da derrota de 1918, durou apenas um quarto de hora. 15 minutos. Aqui nós ficamos neste vídeo. Se você gostou da descrição do Schiller, da minha leitura, desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, comente, deixe seu comentário aqui. Até a próxima.